Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo, direto da minha casa. Daqui a pouquinho, às 19 horas, vamos começar a live com a professora Leoneide Maria Brito Martins, falando sobre o protagonismo de meninas negras na literatura infantil e juvenil. Professora do Departamento de Biblioteconomia. Vamos esperar o público começar, né? Para dar início. Tá bom, gente? Boa noite, Mirleno. Boa noite, Ju. Boa noite, Dayana Roberta. Boa noite, Raquel Serra. Um abraço a todo mundo, gente. Boa noite, Josicléia. Boa noite, boa noite, boa noite. Já vai começar a palestra com a professora Leoneide Martins, professora doutora Leoneide Martins, essa penalvense. Ela é professora do Departamento de Biblioteconomia, analista do Tribunal de Justiça do Maranhão, esposa, mãe, filha, irmã, dona de casa, militante feminista, é importante destacar isso, né, Dayana Roberta? A gente tem que fazer um fã-clube para a professora Leoneide. Ministra a disciplina, ministrou, né, formação de coleções na minha época e formação de leitores. Fica intercalando algumas disciplinas, atualmente eu não sei qual é que ela está ministrando, mas no meu tempo era formação de coleções. E ultimamente também estava dando formação de leitores, se não me falha a memória. Ela também faz algumas atividades de leitura, como Semana Monteiro Lobato, Natal com Leitura. Então, várias atividades ligadas à temática, né? Ela está pesquisando sobre essa temática de protagonismo de meninas negras na literatura infantil e juvenil atualmente. Mas ela é especialista em formação de leitores, leitura e formação de leitores. Ela foi orientadora da Juliana. Ela também esteve na minha banca de monografia. Pense, eu não conseguia nem olhar para ela. Tão nervosa que eu estava. Isso mesmo, Mirleno, ela é presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia da 13ª Região. Muito importante destacar também. Oi, Elani Araújo, dica de bibliotecária presente. Foi a nossa primeira palestrante. A Elani, boa noite, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos todos, gente. Convidem mais gente, chega aqui, essa conversa vai ser muito boa, uma conversa bem leve, bem calma, bem tranquila. Elani, depois eu vou conversar contigo, tá? Que a gente tem um projeto aí bacana, tá? Tu tem várias ideias. Tô gostando muito das tuas últimas postagens também. Aquele livro que tu tá lendo agora, Contos de Fada, né? Psicanálise de Contos de Fada, já li, é muito bom. Super indico as dicas de leitura da Elani, viu? Michele Pinto, boa noite. Michele Pinto vai estar com a gente amanhã, falando sobre o clube de leitura em ambiente escolar. Lógico que eu tô falando só a temática, mas o título deve ser outro. Super indico esse livro, hein? Psicanálise do Contos de Fadas. Muito bom. Eu tô lendo esse aqui, ó, Elani. Sobre a Segunda Guerra Mundial. Não sei se dá pra te olhar, mas esse aqui é o primeiro volume. Eu gosto de ter mais ou menos assim. Boa noite, boa noite, boa noite. Já a gente vai começar a palestra com a professora Leoneide Maria Brito Martins, presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia, professora do Departamento de Biblioteconomia da Universidade Federal do Maranhão,
analista do Tribunal de Justiça do Maranhão, mãe, esposa, filha, irmã, o que ela é mais? Ela é muita coisa, gente. A gente pode fazer uma discussão depois. Elane, depois tu te puder, a gente faz uma discussão. Tem aquele também, Elane, que tu estava lendo, Quando os Livros Foram à Guerra, eu também li. Muito bom livro. A professora Leoneide é uma personagem, é uma particularidade também na Biblioteconomia Maranhense. Ela acho que tem mais de 20 anos de docência, né? Agora a gente vai ter uma palavrinha com a Joyce Mirella, que é a fundadora, criadora desse canal aqui. Bora, Joyce, dá a tua palavra. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Raquel. Boa noite a todo mundo que está chegando. Convidem as pessoas para estarem acessando essa nossa conversa, gente. Não é todo dia que a professora está disponível. Aliás, todos os palestrantes são muito ocupados, tá? Ê, Joyce! Oi! Minha voz está até melhor. Eu peguei uma rouquidão depois daquela reunião. Faz parte, só hidratar a garganta. Tô aqui. Oi, gente, boa noite. Boa noite para todo mundo que está entrando. Boa noite, Djalda, querida. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma live, né, do Bíblia Fora da Caixa, aqui com uma presença especial hoje da professora Leoneide Martins, tá? A palestra está incrível, não só essa, como todas as outras que já foram desenvolvidas até aqui, né, Djalda? Estão muito boas. Eu gostaria só de dar um aviso para quem perdeu as outras lives, as outras palestras, e tiver interesse em assistir, acompanhar as discussões, em até pegar as indicações de material que os palestrantes deram, vocês podem estar entrando no nosso canal no YouTube, tá bom, gente? Temos um canal no YouTube, estamos disponibilizando lá as palestras, todas as lives das palestras, tá? E vocês podem estar acompanhando. Sim, Djalda, queria falar alguma coisa? Não, estou cumprimentando quem está entrando. A Ana Paula Mesquita, filha da professora. Oi, Nice tudo bom, Ana Paula? É Ana Paula. Miciane, tudo bem? Gente, eu tô assim hoje porque aqui tá frio. Em São Paulo, aqui tá calor. Eu sou assim, Tá mas daqui a pouco eu vou estar incendiando. Não, aqui tá frio. Pois é, gente, então vocês podem estar pesquisando no YouTube, só botar Bíblia Fora da Caixa, vai aparecer lá logo as palestras, tá? A gente já subiu as palestras da Elane Araújo, que foi a nossa primeira palestrante. Já está disponível a palestra do Manuel Messias, a do Janailton, a da Dulce, da professora Meire, tá bom? Já estão disponíveis para vocês estarem assistindo, tá bom? Não perca, as palestras estão muito boas, gente. É isso mesmo, não percam. Eu não perdi nenhuma, estive presente em todas. Eu também não. Então, tu vai agora, vou chamar a professora para iniciar a fala dela, tá bom? Essa foi a Joyce Mirella, criadora do canal. Boa noite. Boa noite, gente. Talvez no final... Estarei aqui nos bastidores. Tá bem, até mais. Bom, gente, eu me chamo Djalda Muniz, sou historiadora e bibliotecária. A professora Leoneide Martins, eu estudei com ela na cadeira de formação de coleções. Fui assistente administrativo na gestão dela, em alguns períodos no Conselho Regional de Biblioteconomia. Ela esteve na minha banca de monografia. Atualmente, esporadicamente, a gente faz algumas atividades em prol da leitura. E nós somos amigas, é importante destacar. Professora Leoneide, a senhora tem 20 minutos para expor o tema. E, mediante
conforme as pessoas for colocando as perguntas, eu vou apontando assim o dedo e a senhora pode ir finalizando e eu vou perguntando para a senhora, tá bom? Mantém o seu celular na câmera, aí é só para a senhora olhar, senhora. Oi, Djalda. Boa noite. Boa noite. Boa noite, jovem. Boa noite, jovem. Boa noite, Edivaldo Filho, assistente técnico. É meu assistente aqui. Porque é aquela situação, a imagem continua congelada no meu celular. Mas é só no seu. A senhora pode entrar no de Ana Paula. Mas está tudo certo. Tá, tranquilo. Então, Pode começar à vontade. Estamos aqui para lhe ver. gente, boa noite. Eu quero agradecer muitíssimo o convite. Muito legal. Parabéns mesmo a Djalda, a Joyce, Janailton, toda essa galera aí que criou, né, esse canal de comunicação, o Bíblia Fora da Caixa. Muito legal mesmo. Então, eu fico assim, muito lisonjeada pelo convite, fico lisonjeada pelo reconhecimento. Situar de onde falamos, né, qual é o nosso lugar de fala, muito bem discutido aí pela autora que hoje é destaque, né, nacional e internacional, que é a Djamila Ribeiro. Então, como a Djalda já falou, eu sou professora do Departamento de Biblioteconomia da UFMA, tenho uma trajetória, não me considero uma pessoa velha de jeito nenhum, né? Me sinto bastante jovem, a cabeça, graças a Deus, está muito jovem, então eu tenho 28 anos de carreira docente. É importante a gente demarcar isso, né? Que a nossa experiência na docência tem nos conduzido, né, a um amadurecimento e a necessidade de estar sempre renovando os conhecimentos. Então, essa temática é fruto de uma inquietação a partir da necessidade de trazer algumas inovações para as disciplinas que eu ministro. Então, eu tenho duas disciplinas que eu tenho assim, um carinho especial, que é a disciplina Formação e Desenvolvimento de Coleções, que eu tive a oportunidade de ministrar essa disciplina ao longo desde que eu retornei, né, do doutorado. Então, essa disciplina e a disciplina Leitura e Formação de Leitores. O que acontece? Cada ano a gente tenta trazer aspectos inovadores para as nossas disciplinas. E eu tenho demarcado alguns aspectos temáticos no que se refere à disciplina Formação e Desenvolvimento de Coleção, que a gente chama de FORCOL, né? E a disciplina Leitura e Formação de Leitores. Então, teve um ano que eu demarquei a questão da literatura maranhense. Tá? Dessa demarcação temática, surgiu o projeto de repositório da produção literária maranhense para crianças e adolescentes. Tá? Desse repositório, tivemos a oportunidade de 2 alunos se interessarem pela temática, e tem o William, que é orientando da professora Aldiná, que está trabalhando esse tema, e tem a Josicléa, que é minha orientanda, que também está trabalhando esse tema. Bom, no ano subsequente, eu tive a preocupação de demarcar outro aspecto na disciplina Forcol e Leitura, que foi a questão da acessibilidade. Como a acessibilidade está sendo trabalhada na literatura infantil, seja do ponto de vista temático, seja do ponto de vista do formato dos livros, né? Os livros acessíveis. Então, eu tive muito essa preocupação também, que foi um aspecto que eu me preocupei em estudar um pouco mais e levar essas perspectivas para a sala de aula e dialogar com os meus alunos. E no ano seguinte, eu demarquei a questão da literatura afro-brasileira e africana. Tá? E aí, a partir daí, eu tenho feito um levantamento dos livros de literatura infantil e juvenil que abordam essa temática, não só autores que têm a sua origem, né,
afrodescendente, mas também autores brasileiros que têm se preocupado em trabalhar essa temática. E realmente eu fiz um achado muito interessante que nessas buscas, né, para levantar pesquisas nessa área, eu tive a oportunidade de descobrir um site muito interessante que eu acredito que talvez vocês já conheçam. Se não conhecem, é importante, que na verdade, é o blog A Mãe Preta, né? Nesse blog A Mãe Preta tem é, a Luciana Bento, que é a responsável por esse blog. Ela é socióloga, é livreira e é também blogueira. Ela criou, né, um site que é 100 livros infantis meninas negras. E ela conseguiu, ela disse que ela tinha muita dificuldade de encontrar literatura que abordasse essa temática, incluindo as meninas como protagonista desse processo, tá? E aí o que acontece? Ela fez um levantamento e ela descobriu que há muita produção literária. O que falta é dar visibilidade para essa literatura. Então, assim, do ponto de vista Professora, repita o nome do blog. A Mãe Preta. A Mãe Preta. Que vai me atrapalhar. A Mãe Preta e o site são 100 livros infantis de meninas negras, tá? E é muito interessante porque nesse levantamento eu fui também fazendo algumas demarcações, né? Que demarcações são essas? Eu fiz uma seleção de livros, que aí entra realmente o nosso papel de bibliotecário e de educadora, né? De que maneira a gente vai fazer a seleção desses livros para compor as coleções das bibliotecas, aí em particular eu foco na questão da biblioteca escolar, porque é necessário que as crianças tenham acesso, né, a essa literatura, que esse é o grande problema que a Luciana Bento, a responsável por esse blog, ela coloca, que é preciso que essa literatura chegue ao alcance das crianças. Tanto as crianças, né, que têm a afrodescendência, tanto as crianças negras como as crianças, né, brancas, de populações indígenas, enfim. É importantíssimo que essa literatura passe a compor também os espaços escolares. E aí eu foco na questão da biblioteca escolar. E qual é o nosso papel enquanto mediadores? Né? É proporcionar o acesso a essa literatura, porque compreendemos que, por meio da literatura, a gente pode lutar, não é, por uma sociedade melhor, pela questão de compreender as diferenças, buscar realmente respeitar o espaço do outro, valorizar a cultura, né, em todas as suas dimensões, e eu vejo a literatura como vamos dizer assim, uma estratégia para a gente alcançar esses diferentes contextos e essas diferentes possibilidades. Então, do ponto de vista dos autores, que há uma discussão de autores que não têm a sua origem, né, que não são autores negros, mas que escrevem sobre temáticas voltadas para esse protagonismo. E dois livros assim que são fundamentais na história, né, da literatura infantil é o livro do Ziraldo Menino Marrom, que a gente não pode deixar de esquecer de conhecer essa literatura, o Menino Marrom, e A Menina Bonita do Laço de Fita, da Ana Maria Machado. Né? São livros que surgiram logo, trouxeram grandes contribuições, tá, para a literatura, mas são autores que não são considerados, né, autores negros. E eu tive também a oportunidade de conhecer a pesquisadora, a Eliane Debus, não sei se vocês já ouviram falar, e ela publicou um livro, A Temática da Cultura Africana e Afro-Brasileira na Literatura para Crianças e Jovens. Esse livro também, para mim, foi muito importante para buscar compreender essas relações, né?
Levante mais um Entender, pouquinho ele. Levante ele mais um pouquinho. Isso, bem aí dá para olhar. e Beleza. tentar, a ideia é tentar compreender, não é? Essas nuances e buscar um aprofundamento, porque nós, bibliotecários e educadores, nós precisamos estudar bastante para entender toda essa contextualização, de forma que nós possamos nos preparar para discutir também esses temas, porque, de uma certa forma, a gente precisa bibliotecário precisa compreender a literatura, né, a produção literária nas suas diferentes dimensões. Então, nesse sentido, esse livro foi muito importante para eu tentar ampliar. Um outro também que eu considero relevante é o livro da Débora Araújo, está dando para ver? Tá dando. O livro da Débora Araújo, que são personagens negras na literatura infantil. O que dizem as crianças e professores? Tá? Uma pesquisa que ela realizou, tá? E analisa a produção discursiva, né, sobre a leitura literária a partir de personagens negras presentes nessa literatura. Tá? E aí a gente precisa entender, porque há uma perspectiva na contemporaneidade de discutir a questão do protagonismo infantil, né, como uma prática inovadora na educação. E aí a gente precisa entender como é que isso funciona, né? Há uma tendência mais contemporânea, que é a chamada pedagogia da diversidade, que é exatamente situar a criança a partir do seu protagonismo, a criança enquanto sujeito do processo que está, vamos dizer assim, historicamente, o adulto sempre ditou as regras para as crianças. Nessa perspectiva do protagonismo infantil, é preciso respeitar o espaço da criança, respeitar os contextos, né, em que essa criança vive. E, para isso, também a gente precisa buscar alguns instrumentos legais, como é o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Marco Legal, né, da Primeira Infância, que são leis que têm como objetivo garantir o desenvolvimento e os direitos das crianças. Então, é importante a gente também buscar compreender esses instrumentos legais para que a gente possa ver de que maneira que as bibliotecas escolares em particular, é claro que as bibliotecas públicas comunitárias, né, elas também têm um papel muito relevante de aproximar a criança dessa literatura, que é uma literatura rica, que contextualiza, né, as identidades e, ao mesmo tempo, faz a gente nos reconhecer, né, reconhecer a nossa identidade, reconhecer as nossas origens, as nossas histórias, e é preciso que isso seja valorizado e incentivado. Tá? Então, nesse sentido, qual é o papel do mediador de leitura, da mediadora de leitura, em particular dos bibliotecários, no sentido de aproximar as crianças dessa literatura? Eu acho que, em primeiro momento, é conhecer essa produção literária, acompanhar essa produção literária, né? Saber quais as editoras que têm publicado sobre literatura afro-brasileira e africana. É importante a gente saber, porque existe algum a Palas Editoras, que é uma editora no Rio de Janeiro, a editora Malê, que eu acredito também que vocês talvez conheçam, tá? Conheço. Então, são algumas editoras que elas se especializaram em publicar obras, né, escritas por autores negros e que venham realmente discutir essa questão dos contextos em relação à literatura afro-brasileira. E, nesse sentido, é importante a gente ter a possibilidade de conhecer essa literatura não só por meio dos catálogos das editoras, porque há uma tendência no processo de seleção de livros, muitas vezes o catálogo passa a ser o nosso instrumento principal, a gente acessa os resumos dos catálogos, que agora os catálogos estão, em maioria, online, né, nas editoras disponíveis para a gente poder acessar, mas é importante nós bibliotecários, que somos mediadores de leitura e que, ao mesmo tempo, influenciamos as nossas crianças, né, para determinados livros e determinados temas, que a gente precise conhecer essa literatura. Então, uma questão importante
com relação a essa questão da autoestima, do autorreconhecimento, da valorização, né? Da nossa cultura, da cultura negra, como é que a gente pode estar valorizando esses aspectos, fazer com que as crianças se reconheçam, ao mesmo tempo consigam, né, lidar com esses diferentes cenários que ainda persistem, que é a questão do racismo, é a questão, né, das diferenças, da diversidade que precisa ser respeitada e valorizada. Então, só um aspecto dentro desse levantamento que eu fiz com relação ao cabelo. Nós temos, assim, vários livros que discutem a questão do cabelo. E eu trago um, por exemplo, O Cabelo de Cora. É da Ana Azargo Câmara. Não sei se vocês conhecem este livro, é muito bacana, tá? Alguém pode, depois a gente pode entrar em particular em algumas obras, tá? Meu Crespo é de Rainha. É outro livro muito bacana também. Você pode fazer o recorte para analisar a literatura afro-brasileira só com relação a um determinado tema, né? No caso aqui, eu elegi a questão da valorização do cabelo, né? O Mundo Começa na Cabeça, é outro, da Prisca Augustone. Tá? O Pente Pinteia. E muito mais. Tem um outro que eu já solicitei, né, a compra desse livro, mas alguém deve conhecer O Mundo do Black Power, né? De Taiô. É um outro livro muito interessante, tá? Aí tem um outro da Neuza Pinto, Cabelo Ruim, é a história de 3 meninas aprendendo a se aceitar. Enfim, esse é só um pequeno recorte, né, que eu fiz para trabalhar e que a gente pode fazer essa análise. Como é que a criança negra ela pode se valorizar ao mesmo tempo, buscar, né, ser respeitada em diferentes contextos, preservando a sua origem, preservando a sua identidade, né? E, ao mesmo tempo, valorizando isso e fazendo com que as pessoas também valorizem esses aspectos, né? Aqui apresentados. Então, uma outra sugestão que eu trago também é que eu tenho uma livraria itinerante, que ela é uma livraria virtual, que é a Ina Livros. Não sei se vocês conhecem também. A Ina Livros, ela também é especializada em publicar obras na área de ciências humanas, que tratam, né, de relações raciais e literatura infantil. E é importante porque essas editoras, elas buscam realmente valorizar a representatividade de autoras negras, né, em relação à produção literária para crianças e adolescentes. Então, já tem pergunta, jovem. Já tem pergunta? Já. A Claudileu, conhece? Sim, conheço. Ela Claro. pergunta: quais caminhos a senhora elenca como essenciais para que possamos fomentar nas escolas esse protagonismo? Eu acredito que o grande a gente precisa incentivar esse protagonismo e deve iniciar pela qualificação dos professores, dos bibliotecários, né, que precisam conhecer essa literatura, precisam analisar essa literatura, né, e para romper, na verdade, com estereótipos, com preconceitos que culturalmente a gente alimenta, né, nos diferentes contextos sociais, a gente tem que reconhecer isso, que a gente precisa, principalmente, a atual conjuntura é de mostrar realmente essa valorização da cultura afro-brasileira, né? E buscar compreender as nossas ancestralidades, e eu acredito que a qualificação dos mediadores de leitura é um ponto relevante, tá? Agora, é preciso também que esse protagonismo ele precisa ter outros aspectos importantes, é preciso a gente saber escutar a criança, a gente chama de escuta ativa, né? A criança, ela tem desejos, necessidades, ela tem sonhos, e a gente precisa valorizar
essa questão da escuta, é um ponto importante, né? É a questão de valorizar a curiosidade, estimular, incentivar a curiosidade infantil, né? É um ponto também que eu vejo que seria outro aspecto a ser valorizado, é a questão dos espaços que possibilitam, né, essa educação para uma, vamos dizer assim, para essa diversidade, e aí a nossa casa pode ser o início disso, né? Onde a gente pode estabelecer o acesso ao livro, mas nem todos conseguem comprar livros, a gente sabe que muitas crianças só vão ter acesso ao livro nas escolas, e aí tem o papel das bibliotecas, que são muito importantes, em manter os seus acervos, essa literatura. Tá? Manter os ambientes acolhedores, incentivar o autoconhecimento da criança, a criança ela precisa buscar a sua origem, reconhecer a sua origem, a sua história, né? E isso é muito importante, saber valorizar entender, na verdade, qual o seu lugar no mundo. Enfim, não sei se respondi a pergunta, mas são aspectos que a gente precisa valorizar. O Marco Antônio, bibliotecário do IFMA, de São José de Ribamar, ele pergunta: como perceber que não estamos sendo tendenciosos utilizando apenas estas literaturas na disseminação? Como é, Djalda? Como perceber que não estamos sendo tendenciosos utilizando apenas estas literaturas na disseminação? Como incluir essa literatura? Como perceber que não estamos sendo tendenciosos utilizando apenas estas literaturas na disseminação? Não a preocupação não é divulgar, disseminar apenas a literatura, né? Afro-brasileira e, em particular, a literatura escrita por autores negros, né? E autoras negras. O objetivo não é disseminar apenas essa literatura, mas é fazer com que também essa literatura esteja nos acervos das nossas bibliotecas e esteja ao alcance de nossas crianças. Assim também como como eu falei inicialmente, a literatura que aborda a questão da acessibilidade, né? Livros em formato acessível, tá? A literatura maranhense. Então, vamos dizer assim, aspectos da literatura, gêneros literários que precisam estar ao alcance de todas as crianças. E aí também nós não estamos particularizando aqui que essa literatura tem que ser lida só com crianças negras, ela tem que ser lida principalmente por crianças, né, de outras etnias, né, de outras origens, né, para que a gente possa realmente, vamos dizer assim, desenvolver uma educação integradora e entender os diferentes contextos, valorizar e romper com preconceitos que ainda persistem, né? Por isso é que a Sônia Rosa, ela diz que a gente precisa lutar por uma literatura antirracista, porque durante muito tempo, eu particularmente, eu tive a oportunidade de ler, as leituras que eu li quando criança, era, por exemplo, as histórias alguém deve lembrar, do José Lins do Rego, né, a história da avó Totonha, né, Tia Anastácia, histórias de Tia Anastácia, o Saci, de Monteiro Lobato. Então, eram histórias, tá? Menino do Pastoreio, né? São histórias em que os personagens negros estavam na condição subalterna. Tá? Então, hoje, nessa literatura mais contemporânea, principalmente a década de 80 e a década de 2000, vamos dizer assim, foi o período onde houve realmente um crescimento da literatura afro-brasileira escrita por autores negros, né? E que buscam enfatizar aspectos temáticos nessa literatura que rompa com o racismo, com o preconceito, com essa situação de colocar o negro nessas condições de subalterno. Por isso, a questão do protagonismo. Por que é importante buscar, né, nesses livros temas que coloquem realmente as meninas, aí eu trouxe a questão também numa perspectiva feminista, né, de trabalhar esse protagonismo feminista das meninas
à frente do seu tempo, as meninas como protagonistas e não como coadjuvantes no processo literário. O que mais, Djalma? Tem mais pergunta? Tem, e tem vários comentários. O Antônio está perguntando novamente. Que documento você me sugere para a fraternidade e respeito em todas as raças? Que documento? Quem que está perguntando? O Antônio, Marco Antônio. Ah, Que a senhora sugere para a fraternidade e respeito em todas as raças. Entre bom, todas as... a Declaração dos Direitos Humanos eu acredito que é um documento básico, né? A Declaração dos Direitos Humanos é um documento básico que a gente precisa conhecer. A própria Constituição brasileira, eu vejo aí como, né? Nós precisamos entender a Constituição brasileira e aí vem a Declaração dos Direitos Humanos, que é fundamental, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Esses marcos legais referenciais no campo da educação, como as diretrizes curriculares, e um ponto que nós precisamos discutir é a Lei 10.639, né, de 2003. Essa é uma lei que a gente precisa também conhecer, que estabelece diretrizes curriculares nacionais para a educação, no que se refere às relações étnico-raciais e também para o ensino de história e da cultura afro-brasileira, tá? É preciso a gente conhecer essa legislação, porque essa legislação ela estabelece, né, que as escolas precisam incluir nos currículos escolares, nas práticas pedagógicas, né, temáticas que trabalham a cultura afro-brasileira. Então, assim, a princípio, né, esses marcos referenciais estabelecem, né, a formação de um acervo na escola, nas bibliotecas, um acervo que busque esse pluriétnico, né? O acervo, a gente chama de acervo pluriétnico, que venha realmente valorizar a diversidade cultural em todas as suas dimensões. Isso também se dá para a literatura dos povos indígenas, né? Que precisa também ser... a gente precisa possibilitar o acesso também à literatura indígena, de autores indígenas, né, que trabalham também os seus contextos culturais. Tá certo, jovem. Outra pergunta que ele fez aqui. Existe especialização ou disciplina no curso de biblioteconomia para melhor desempenho dos profissionais? Bom, é como eu falava, quando eu estava ministrando a disciplina Formação e Desenvolvimento de Coleções, tá? Nós dividíamos as turmas e cada um ia pesquisar uma temática específica, né? Descobrir quais as editoras que estão produzindo em determinadas áreas, tá? Quais os autores, e um aspecto importante também é conhecer os prêmios literários, os concursos literários, né? E ver se essa literatura afro-brasileira ela também está sendo incluída, né, nesses aspectos desses concursos literários, como temas recorrentes, tá? E a gente desenvolve, claro que uma disciplina de 60 horas não é suficiente para a gente desenvolver, né, um pensamento crítico acerca da literatura negra, não é? Em bibliotecas, obviamente, mas a gente tenta, na medida do possível, trabalhar essa temática também na disciplina Formação e Desenvolvimento de Coleções e na disciplina Leitura e Formação de Leitores, né? E aí geralmente eu levo o meu acervo, que é um acervo que todo dia eu tento adquirir um título novo, na medida que eu vou identificando, para que eu possa também possibilitar o acesso dos alunos de biblioteconomia a essa literatura, porque é outra problemática. Nós não temos biblioteca laboratório no curso, a não ser a biblioteca central da UFMA, e a gente usa outros espaços como laboratório, que é a biblioteca pública, né? Estadual, biblioteca pública municipal, as bibliotecas comunitárias têm sido os espaços de laboratório do bibliotecário, dos alunos de biblioteconomia. Então, a única possibilidade que a gente tem de fazer com que os nossos alunos tenham acesso a essa literatura é levando para visitar essas bibliotecas. Por exemplo, a Biblioteca Infantil Viriato Correia, que pertence à Biblioteca Pública Benedito Leite, tem um acervo muito rico de literatura
infantil e juvenil, né? De autores negros e autoras negras. As bibliotecas comunitárias, a Thaís Rodrigues, que é uma das bibliotecárias, né, que está nessa participação, claro, junto com as outras mediadoras e coordenadoras, tem feito um trabalho muito bom de aquisição desses acervos, dessa literatura negra para as bibliotecas comunitárias. Então, a gente leva os nossos alunos para esses espaços para que eles conheçam e tenham acesso a essa literatura. Fora isso, eu também tenho a preocupação de levar a minha biblioteca particular, eu chamo que eu sou uma biblioteca ambulante, né, uma biblioteca circulante, levo para a sala de aula para que os alunos tenham acesso a esses livros e possam tentar, de uma certa forma, mesmo que com tempo limitado, conhecer essa literatura, ler esses livros, porque a gente precisa, o bibliotecário precisa ler essa literatura, né? Como também precisa ler outras literaturas, para que a gente possa realmente fazer a seleção valorizando essa diversidade. Muito bem, jovem. O Manuel Messias, que foi nosso segundo palestrante, ele está perguntando aqui como nós podemos trabalhar com essas temáticas a parte ideológica da escola sem partido e ideologia de gênero. A escola sem partido, ela nega, né, a possibilidade de trabalhar alguns princípios e, sobretudo, temáticas voltadas para a diversidade, né? Porque nega... Está me ouvindo direito, Djalma? Estou lhe ouvindo. Então, a escola, eu particularmente, essa questão da escola sem partido, ela nega a possibilidade de você trabalhar, não é, a educação de gênero, trabalhar a diversidade cultural, trabalhar a literatura negra, né? Nega as possibilidades de você trabalhar com essas perspectivas, né? E aí, na realidade, fica muito difícil incluir esses temas dentro de uma escola que trabalha na perspectiva da escola sem partido. Acho que foi até uma pergunta que foi feita também para a Elani na palestra dela. Elani, se quiser manifestar também, pode falar nos comentários. O Mirleno Lívio está perguntando aqui, você conhece Mirleno? Meu querido Mirleno, foi meu aluno. Como a senhora percebe o lugar... É um professor muito competente. Tem um grupo de estudo muito importante. Como a senhora percebe o lugar dos atos de currículo para o processo de formação de profissionais para lidar com o universo da leitura literária no contexto das diferenças? Boa pergunta. Eu acredito que todas as universidades, eu acredito que, por exigência do MEC, que estão os cursos, né, estão passando pelos processos de avaliação, nesse processo de avaliação foram apontados, né, vários aspectos, tanto pelos alunos, como pelos professores, como os bibliotecários egressos, né, da necessidade de incluirmos, né, conteúdos curriculares e práticas bibliotecárias que possam contemplar, né, a biblioteconomia da diversidade. É preciso que a gente busque, né, mecanismos e estratégias e instrumentos, e aí o projeto político-pedagógico de curso está passando, no caso aqui da Biblioteconomia no Maranhão, está passando por um processo de reformulação e a gente precisa atender, né, a essas, vamos dizer, as tendências contemporâneas, né, que buscam tornar o currículo mais diverso. E aí a gente precisa realmente estudar, pesquisar, ampliar os conhecimentos para que a gente possa criar, vamos dizer assim, implantar a tão sonhada biblioteconomia da diversidade. E uma outra questão importante que eu vejo é que, na medida que nós nos oportunizamos, nós, bibliotecários e professores de biblioteconomia, formadores de bibliotecário, nos oportunizamos, né, trabalhar com essa literatura,
essa literatura que traz essas temáticas diversas, como é a temática, né, da acessibilidade, da afro-brasileira, a temática de gênero, né? Na medida que a gente busca compreender, analisar, estudar e trabalhar na prática com essa literatura, nós também nos transformamos, porque é uma possibilidade que nós temos, é uma oportunidade que nós temos de trabalhar a nossa identidade étnica, né? Isso é muito importante. Tá? E romper com tabus, romper com preconceitos, né? Reavaliar as nossas práticas cotidianas, porque eu acredito que a gente precisa, sim, estar o tempo todo, né, se renovando, o tempo todo buscando romper com paradigmas. Né? E isso é importante, principalmente nós que estamos na linha de frente no que se refere à formação. Isso é muito importante. E os bibliotecários eles precisam ir para o campo com essa consciência crítica, né? De buscar entender também a sua história, a sua ancestralidade, né? E valorizar a sua identidade que está pautada na sua história de vida. Então, eu acredito que é uma oportunidade que a gente tem. Então, eu vejo, Mirleno, que todos nós que somos professores, que estamos lá no dia a dia da sala de aula, das pesquisas, do ensino, da extensão, e aí eu, como professora extensionista, eu vejo muito isso de perto, porque a gente vai para as escolas, e as escolas nem sempre têm esses acervos, né, à disposição das crianças, e é um grande complicador, né? Porque aí, de repente, a gente impossibilita o acesso a essa literatura e certamente essa criança não vai, talvez um dia vai conseguir, depois de que estiver na fase adulta, quem sabe ter acesso a esses livros que são tão fundamentais para a formação de uma mentalidade e para também fazer a gente mudar as nossas práticas cotidianas e a nossa forma de pensar a sociedade. Muito bem, jovem. Respondida a pergunta do Mirleno, né, Mirleno? Vamos agora à pergunta da professora Betânia. Os municípios recebem muitos livros do MEC. Hoje, mais do que nunca, estamos recheados de livros com essa temática. Mas observamos que falta ser explorado. Qual a sua dica? Bom, aí eu vejo que os professores eles têm que ler essa literatura. A literatura chega na escola e não pode ficar guardada nos armários, né? Das diretorias, nos armários das secretarias das escolas. Essa literatura precisa ser lida. E ela precisa ser lida, a princípio, pelos professores, para que eles possam conhecer essa literatura, conhecer as temáticas, não é? Buscar incluir essa literatura nos projetos escolares, como trabalhar isso na disciplina de história, na disciplina de matemática, na disciplina de literatura mesmo, né? De língua portuguesa, né? Na disciplina de ciências, né? Enfim, é preciso que os professores eles encontrem tempo para ler essa literatura e para incluir essa literatura no seu planejamento didático. A Michele Pinto, bibliotecária também do IFMA do Maracanã, ela comenta aqui, inclusive penso, professora Leoneide, que quando nós, bibliotecários negros, lemos, analisamos e trabalhamos com a leitura negra, a literatura negra em bibliotecas, também nos oportunizamos de trabalhar nossa identidade étnica. Tenho aprendido mais sobre mim mesma e minhas origens pela literatura infantil. A Claudileude concorda com aquela sua resposta na pergunta dela. Faço também essa defesa pelo processo de escuta das crianças, pois elas precisam dizer o que querem, o que sabem e os seus desejos. Vamos lá. Perfeito, obrigada, Michele. É isso mesmo. Eu tenho feito um esforço muito grande, porque muitas vezes, né, as pessoas não conhecem as nossas origens, nem nós mesmos nos conhecemos. E eu tenho feito um esforço muito grande para compreender isso e para me compreender também, né? Compreender a minha história. E eu, particularmente, eu tenho uma família por parte de pai, a minha família é toda negra, né?
mesmo que muitas pessoas acham que eu sou branca, né? Uma professora branca falando de literatura negra, né? Mas nós, pesquisadores, nós não temos que... Não existe demarcação exclusiva, né? De uma temática para ser estudada. Eu acho que qualquer profissional, ou branco, ou negro, ou indígena, né, pode estudar desde que ele se proponha a tematizar e incluir aquele tema como prioridade para seus estudos e pesquisas. Então, assim, muitas vezes a gente também não se reconhece enquanto negra, né? Não se reconhece, não vai buscar nas suas origens. E eu tenho uma origem negra, meu pai é de uma família negra, a minha bisavó viveu, né, o período todo, né, ainda do processo de escravidão, e ele contava muitas histórias reais para a gente. Isso também marcou muito a minha vida. E hoje eu me sinto na obrigação, enquanto bibliotecária, enquanto professora, formadora, né, de buscar compreender essa literatura negra, também como forma de me reconhecer enquanto, né, uma pessoa que tem a sua origem lá pautada na cultura negra. A Michele também prossegue aqui. Mas penso que, como mediadores, também devemos nos preocupar e aprofundar nos marcos teóricos sobre o tema. Sim, com certeza. Como eu falei, eu tenho me preocupado também não só em ter acesso à literatura infantil e juvenil que aborda essa temática, mas buscar, não é, estudos teóricos de pesquisas realizadas sobre esse tema. Como eu falei, além dos livros que eu já apresentei, eu não sei se eu apresentei esse é um livrinho também muito bom, livrinho, desculpa o diminutivo, né? É um livro muito bom, que é Educação das Relações Étnico-Raciais. Esse livro, ele me fez, o subtítulo é Pensando Referenciais para a Organização da Prática Pedagógica. É da Rosa Margarida de Carvalho Rocha. Esse livro me fez repensar muita coisa e buscar esses marcos referenciais também lá na pedagogia, né? Que a pedagogia ela tem avançado muito nesses estudos étnico-raciais. E a biblioteconomia, eu acredito, tem avançado, mas ainda, né, em passos muito lentos. A gente precisa realmente trabalhar essa questão e buscar desenvolver pesquisas nessa área. Já tem algumas monografias que têm discutido essa temática, mas ainda é em número muito pequeno. A gente precisa realmente incentivar e trabalhar mais essa temática na formação dos bibliotecários no curso de Biblioteconomia da UFMA. Pessoal, só lembrando que todos esses livros que a professora está apontando aqui, ela vai repassar para a nossa assistente técnica, Joyce, e ela vai colocar no nosso Instagram, tá? Professora, a Nice Lupita Cunha pergunta aqui, uma das dificuldades é que algumas escolas só querem trabalhar essa temática em datas comemorativas. Como incluir essa temática fora dessas datas? Isso não é só essa temática, mas como outra, por exemplo, Dia do Índio, né? Dia da Árvore. Há uma tendência de na escola colocar essas datas comemorativas como marcos para o desenvolvimento de atividades didáticas. E a coisa não pode funcionar dessa forma, não é? Nós temos que desenvolver projetos temáticos na escola. E quando a gente fala de projetos temáticos, é eleger temas prioritários, e aí eu vejo, né, essa questão da literatura negra como um tema prioritário para trabalhar o antirracismo, para trabalhar a questão do respeito às diferenças, para trabalhar a questão do respeito, né, ao outro, ao ser humano, né, buscar realmente fazer com que as crianças valorizem, não é? E, ao mesmo tempo, vivencie as relações sociais de forma respeitosa, valorizando os diferentes contextos sociais que ela vive no dia a dia. Então, nós não podemos pensar que esse tema tenha um dia específico para trabalhar, o Dia da Consciência Negra. Então, só nesse dia que eu vou trabalhar essa temática. Não, essa é uma temática que muitos falam da questão da transversalidade. Ela precisa estar presente em todos os conteúdos curriculares, né? E não precisa eleger um dia
para se trabalhar esse tema na sala de aula. Tem que fazer parte de um planejamento, né, pedagógico que tem que percorrer todo o ano letivo escolar nos diferentes contextos disciplinares. Exatamente. Nós temos um pouco menos de 10 minutos, porque a gente já está chegando à casa de 1 hora de duração da live. Então, professora, se a senhora estiver disponível, vai encerrar. Aí a gente abre uma outra live para mais uma meia hora de conversa. Tudo bem? Tudo bem, pode ser, tranquilo. A Michele Pinto comenta aqui, professora, hoje tem uma discussão entre os pensadores negros de nossa área que precisamos defender a contação de história, pois essa é mais condizente com a nossa ancestralidade. Sim, a literatura oral é muito própria, né, da cultura africana, né? É muito próprio a literatura oral e a questão da influência na nossa língua é muito importante, né? E é interessante também eu adquirir alguns livros que trazem, né? O glossário com os termos, né? Na língua original africana, e para a gente entender essa tradução na língua portuguesa, então é importante trabalhar a contação de história, trabalhar essa literatura oral, até porque a nossa cultura, a cultura brasileira, ainda está muito pautada na oralidade, né? Claro que a gente também tem que valorizar a cultura escrita, mas certamente que o trabalho com as crianças, principalmente na primeira infância, né, no processo de alfabetização, a contação de história é uma estratégia fundamental e necessária que deve fazer parte, né, do dia a dia da criança, tanto na escola, como em casa, como nas comunidades, né? E aí as bibliotecas públicas também têm um papel importante, e, infelizmente, eu vejo as bibliotecas comunitárias como esse espaço público, né, de acesso aos diferentes gêneros literários, e aí eu vejo o papel das bibliotecas comunitárias é muito importante nessas várias atividades aí que estabelecem a literatura oral nos espaços de contação de história, né, da hora do conto, roda da leitura, enfim. Michele, prossegue. Hoje falamos mais mediação de leitura, porém alguns pensadores negros de nossa área o acham muito pós-moderno. O que a senhora acha dessa discussão? Travou aqui o som, Djalda. Hoje falamos mais de mediação de leitura, porém alguns pensadores negros de nossa área acham muito pós-moderno. O que a senhora acha dessa discussão? Bom, é interessante, muito bacana, Michele. Foi Michele que fez a pergunta? Foi. Pois é, a questão da mediação de leitura, eu sempre falo nos processos de discussão que eu participo, a mediação de leitura é um processo, né, que tem várias etapas para possibilitar a formação de leitores. Então, a mediação, por ser um processo, a contação de história é uma etapa dentro do processo de mediação. Tá? Então, muitas pessoas, às vezes, confundem mediação de leitura como contação de história. Nós podemos mediar a leitura por meio de diferentes estratégias, não é? A contação de história é uma estratégia dentro do processo de mediação. Mas a gente pode desenvolver a dramatização de histórias infantis, não é? Desenvolvimento, por exemplo, a elaboração de construção de livros, vamos fazer uma oficina de criação de histórias literárias, tá? Vamos fazer uma gincana cultural, isso tudo são estratégias de mediação de leitura. A hora do conto, a roda da leitura é apenas uma estratégia. Então, a mediação da leitura é um processo mais amplo, que envolve diferentes etapas, dentre elas, né, há todo um processo de qualificação do profissional para compreender os diferentes contextos. Nós temos 1 minuto para encerrar aqui. Pessoal, vai encerrar aqui, mas nós vamos em seguida abrir novamente a live. Vocês retornem, porque a discussão está muito boa, a gente vai dar prosseguimento à palestra da professora Leoneide. E continue com a gente, tá? Vai já cair aqui o sinal.
Ó, uma pergunta do Mileno Lívio. Vai ficar... Tu repete essa pergunta no próximo bloco, Mirlene. A gente não vai poder colocar agora, tá? A gente tem 20 segundos agora. Até daqui a pouco, pessoal. Tá muito bom, gostando de ver. Vocês estão realmente bem críticos.